Como o cérebro consegue combater os vícios? Estamos a aprender mais sobre as compulsões que alimentam os hábitos autodestrutivos e sobre a maneira como a ciência pode ajudar a combatê-las. A dependência apropria-se das vias neuronais do cérebro. Os cientistas continuam a investigar tratamentos que possam oferecer uma saída do ciclo de desejo, compulsão e abstinência que prende dezenas de milhões de pessoas. Jana Heine tornou-se dependente de heroína há 2 décadas, depois de tomar analgésicos prescritos para uma lesão profissional. No ano passado, vivia num acampamento de pessoas sem abrigo por baixo de um viaduto em Seattle. Patrick Perotti troçou quando a mãe lhe falou num médico que usa ondas eletromagnéticas para tratar a toxicodependência. Pensei que era um charlatão. Conta. Patrick tem 38 anos e vive na cidade italiana de Gênova. Começou a inalar cocaína aos 17 anos. O seu prazer transformou-se gradualmente num hábito e depois numa compulsão que o consumia por dentro. Apaixonou-se, teve um filho e abriu um restaurante. Vergados ao peso da dependência, a família e o negócio só sobraram. Fez 3 meses de reabilitação e teve uma recaída 36 horas depois de sair do centro. Passou mais 8 meses no outro programa, mas no dia em que regressou a casa, encontrou seu traficante e repetiu o consumo. Comecei a consumir cocaína furiosamente, recorda. Fiquei paranoico, obcecado, maluco. Não consegui imaginar uma maneira de parar. Quando a mãe o pressionou a falar com um médico, Patrick cedeu. Descobriu que só teria de sentar-se numa cadeira parecida com a de um dentista e deixar o médico, Luigi Galimberti, segurar um dispositivo junto da sua cabeça e, em teoria, isso reprimiria o seu desejo por cocaína. Luigi Galimberti, psiquiatra especializado em toxicologia, dedica-se há 30 anos ao tratamento da dependência e tem uma clínica em Pádua. A sua decisão de experimentar a técnica de estimulação magnética transcraniana EMT enraizou-se em progressos significativos na ciência da dependência e na sua frustração face aos tratamentos tradicionais. A medicação pode ajudar as pessoas a deixarem de beber, fumar ou consumir heroína, mas as recaídas são comuns e não existe um medicamento eficaz para a dependência de estimulantes como a cocaína. É muito difícil tratar estes pacientes, afirma. Analisando exames cerebrais em dependentes de cocaína em recuperação, a neurocientista Ana Rose Childress estuda como alusões subliminares a drogas podem excitar o sistema de recompensa do cérebro e contribuir para a recaída. Quando mostrou imagens com uma fotografia de cocaína visível no monitor esquerdo a pacientes durante 33 milissegundos, o seu circuito de recompensa foi estimulado. Ela tenta descobrir medicamentos que permitam prevenir esta ativação e impedir que as pessoas sejam vítimas de interruptores invisíveis. Segundo o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, mais de 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a sobredosagens de droga e doenças relacionadas com o consumo de droga, por exemplo, HIV. Muitas mais morrem devido a tabaco e álcool. Mais de 1.000 milhões de pessoas fumam e o tabaco tem relação com as 5 principais causas de morte: doenças cardíacas, acidentes vasculares, infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica e cancro do pulmão. Quase 1 em cada 20 adultos em todo o mundo é dependente de álcool. Nunca foi contabilizado o número de pessoas dependentes do jogo e de outras atividades compulsivas que têm vindo a ser identificadas como dependências. Os cientistas desenvolveram uma imagem pormenorizada da forma como a dependência perturba as vias e os processos subjacentes ao desejo, formação de hábitos, prazer, aprendizagem, regulação emocional e cognição. A dependência causa centenas de alterações na anatomia e química cerebral e na sinalização celular, incluindo nos espaços existentes entre neurônios, chamados sinapses, que são a maquinaria molecular da aprendizagem. Tirando partido da maravilhosa plasticidade do cérebro, a dependência remodela os circuitos neuronais de modo a atribuir um valor supremo à cocaína, à heroína ou ao gin, em detrimento de outros interesses, como a saúde, o trabalho, a família ou a própria vida. De certo modo, a dependência é uma forma patológica de aprendizagem, diz o neurologista Antonello Bonsi. Luigi Galimberti ficou fascinado ao ler um artigo num jornal sobre as experiências realizadas por Antonello e colegas do NID e da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ao medirem a atividade elétrica nos neurônios de ratos dependentes de cocaína, descobriram que uma região do cérebro envolvida na inibição de comportamentos estava anormalmente calma. Utilizando optogenética, que combina a fibra óptica com a engenharia genética para manipular o cérebro de animais com uma velocidade e precisão outrora inimagináveis, os investigadores ativaram estas células letárgicas nos ratos. O seu interesse na cocaína praticamente desapareceu,
diz Antonello. Os investigadores sugeriram que o estímulo da região do cérebro humano responsável pela inibição de comportamentos, no córtex pré-frontal, poderia acalmar o impulso insaciável que impele o toxicodependente a consumir droga. Luigi Galimberti pensou que a ETM poderia ser uma forma de o fazer. Os nossos cérebros funcionam com impulsos elétricos que correm entre os neurônios, a cada pensamento e movimento. A estimulação cerebral, há muito utilizada no tratamento da depressão e da enxaqueca, afeta esses circuitos. O dispositivo é um simples fio enrolado em espiral no interior de uma vara. Quando atravessada pela corrente elétrica, a vara cria um impulso magnético que altera a atividade elétrica do cérebro. Luigi Galimberti pensou que impulsos repetidos poderiam ativar as vias neuronais danificadas pelas drogas. Um processo semelhante ao reinício de um computador bloqueado. Quebra do ciclo. Com uma dependência grave de cocaína e após várias recaídas, Patrick Perotti acabou por recorrer a um tratamento experimental, a aplicação de impulsos eletromagnéticos no córtex pré-frontal numa clínica de Pádua. O tratamento resultou. O psiquiatra Luigi Galimberti utilizou estimulação magnética transcraniana em outros pacientes, com sucesso. Ele e os seus colegas estão a planear um teste de larga escala. A técnica está a ser atualmente testada por investigadores de todo o mundo em outros tipos de dependência. Luigi Galimberti e o seu sócio, o psicólogo especialista em neurocognição Alberto Terraneu, juntaram-se a Antonello para testar a técnica. Recrutaram um grupo de dependentes de cocaína. 16 foram submetidos à estimulação cerebral durante um mês e 13 receberam cuidados tradicionais, incluindo medicação para a ansiedade e a depressão. No final do estudo, 11 pessoas do grupo da estimulação, contra apenas 3 do outro grupo, estavam livres da dependência. Os investigadores publicaram conclusões na edição de janeiro de 2016 da revista European Neuropsychopharmacology, dando origem a uma vaga de publicidade que atraiu centenas de consumidores de cocaína ou clínica. Ao chegar, Patrick Perotti vinha agitado e irritável. Depois da primeira sessão, disse ter se sentido calmo. Não tardou a perder o desejo por cocaína. Continuava sem senti-lo 6 meses mais tarde. Foi uma mudança completa, diz. Senti uma vitalidade e vontade de viver que não sentia há muito tempo. Será necessário realizar ensaios demorados e com controle de placebo para provar que o tratamento funciona e os benefícios são duradouros. A equipa planeia realizar mais estudos e já há investigadores em todo o mundo a testar estimulação cerebral para ajudar pessoas a deixarem de fumar, beber, jogar, comer compulsivamente e consumir abusivamente opiáceos. Até há pouco tempo a ideia de reparar as ligações cerebrais para combater a dependência pareceria improvável. Contudo, os progressos da neurociência modificaram radicalmente as noções convencionais sobre dependência. Se abrisse um manual de medicina há 30 anos, leria que a dependência é a subordinação a uma substância, acompanhada por um aumento da tolerância, exigindo mais para sentir os efeitos, e causando sintomas de abstinência terríveis quando o consumo é descontinuado. Essa explicação era aceitável para o álcool, a nicotina e a heroína, mas não para a marijuana nem para a cocaína, que não provocam os tremores, náuseas e vômitos da abstinência de heroína. Animal de compulsões, este rato é atraído pelo mesmo tipo de luzes a piscar e sons tilintantes que mantêm os seres humanos a jogar nos casinos. Perante uma variedade de aberturas que o recompensam com grânulos de açúcar, o rato toca insistentemente no que lhe promete uma recompensa maior, mas menos probabilidades de ganhar. Em estudos semelhantes, a neurocientista Katharina Stanley descobriu que um medicamento que bloqueia um tipo de receptor de dopamina pode reduzir a tomada de decisões de alto risco associadas ao jogo compulsivo. O modelo antigo também não explicava aquele que é, possivelmente, o aspecto mais insidioso da dependência: a recaída. O relatório da Autoridade Norte-Americana de Saúde sublinha o que a comunidade científica refere há anos. A dependência é uma doença e não um fracasso moral. Não é necessariamente caracterizada por uma dependência física ou abstinência, mas pela repetição compulsiva de uma atividade, apesar das suas consequências nocivas para a vida. Este ponto de vista levou muitos cientistas a aceitar a ideia, em tempos herética, de que é possível existir dependência sem drogas. A mais recente revisão do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o Manual da Psiquiatria Norte-Americana, reconhece, pela primeira vez, uma dependência comportamental, o jogo patológico. Alguns cientistas creem que muitos atrativos da vida contemporânea, a comida rápida, as compras, os telefones inteligentes, são potencialmente viciantes devido aos efeitos poderosos que exercem no sistema de recompensa do cérebro,
o circuito subjacente à compulsão. Todos nós somos sofisticados detectores de recompensas, afirma Ana Rose Childress, neurocientista do Centro de Estudos da Dependência da Universidade da Pensilvânia. Durante anos, Ana Rose e outros cientistas têm tentado desvendar os mistérios da dependência estudando o sistema de recompensa. Grande parte da investigação implica introduzir pessoas dependentes de drogas no tubo de um equipamento de ressonância magnética, RM, que detecta o fluxo sanguíneo no cérebro como uma forma de analisar a atividade neuronal. Através de algoritmos complexos de aplicação de códigos cromáticos, os exames cerebrais são convertidos em imagens identificadoras dos circuitos que são ativados quando o cérebro deseja algo. Anne Rose está sentada no seu computador, a examinar uma galeria de imagens de cérebros. Sou capaz de ficar horas a olhar para estas imagens, comenta. São pequenos presentes. Só de pensar que podemos visualizar um estado cerebral tão poderoso e simultaneamente tão perigoso. Presos ao jogo, em Seul, estádios eletrônicos e salões de jogo cobram menos de €1 por hora e alguns estão abertos 24 horas por dia. Pouco depois de a Coreia do Sul ter tornado a internet de alta velocidade barata e amplamente disponível, tornou-se claro que havia pessoas que estavam a arruinar as suas vidas devido ao jogo compulsivo online. O governo está agora a financiar o seu tratamento. A Associação Psiquiátrica Americana não reconhece o abuso de videojogos como dependência, mas inclui o distúrbio do jogo na internet na lista de temas que carecem de mais estudo. O sistema de recompensa, uma parte primitiva do cérebro que não é muito diferente nos ratos, existe para garantir que procuramos aquilo que queremos e alerta-nos para imagens, sons e odores que nos orientem até lá. Opera no reino do instinto e dos reflexos, tendo se originado quando a sobrevivência dependia da capacidade para obter alimento e sexo antes da concorrência. Contudo, o sistema prejudica-nos num mundo com oportunidade de satisfazermos desejos 24 horas por dia. O desejo depende de uma cascata complexa de ações cerebrais, mas a ciência defende agora que o seu interruptor é, provavelmente, um pico num neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um mensageiro químico que transmite sinais pelas sinapses e desempenha diversos papéis no cérebro. Mais relevante para a dependência é o fato de a dopamina poder aumentar aquilo a que os cientistas chamam saliência ou apelo motivador de um estímulo. O consumo de cada droga afeta a química cerebral de uma maneira específica, mas todas provocam um aumento dos níveis de dopamina para lá do normal. Wolfram Schultz, neurocientista da Universidade de Cambridge, chama de abinhos do cérebro as células responsáveis pela produção de dopamina, devido à maneira poderosa como o neurotransmissor causa desejo. Poderosa até que ponto? Vejamos os estranhos efeitos secundários induzidos por fármacos que imitam a dopamina natural e que são utilizados para curar a doença de Parkinson. A doença destrói as células produtoras de dopamina, afetando principalmente o movimento. Os fármacos de substituição da dopamina aliviam os sintomas, mas cerca de 14% dos pacientes com Parkinson medicados com estes fármacos desenvolvem dependências associadas ao jogo, compras, pornografia, comida ou ao próprio fármaco. Um relatório publicado na revista Movement Disorders descreve 3 pacientes que foram consumidos por uma generosidade imprudente e se tornaram dependentes de dar dinheiro a estranhos e amigos que consideravam ter necessidade dele. O controle do cérebro. Novas investigações sugerem que o sistema de recompensa do cérebro tem mecanismos diferentes para a compulsão e o prazer. A compulsão é desencadeada pelo neurotransmissor de dopamina. O prazer é estimulado por outros neurotransmissores em pontos quentes hedonistas. Quando os comportamentos compulsivos sobrecarregam os pontos quentes do prazer, a dependência instala-se através da aprendizagem. Os sinais ou alusões a recompensas passam a provocar explosões de dopamina. É por isso que o cheiro de bolos no forno, o som de uma mensagem de texto ou conversa animada que se ouve do lado de fora de um bar podem desencadear uma compulsão. Anne Rose Childress demonstrou que as pessoas com vícios não precisam de registrar conscientemente uma alusão para o seu sistema de recompensa ser estimulado. Num estudo publicado na revista Plusone, ela examinou os cérebros de 22 pessoas a recuperar da dependência de cocaína enquanto fotografias de cachimbos de crack e os outros objetos relacionados com drogas passavam diante dos seus olhos durante 33 milissegundos, 1/10 do tempo que demoramos a pestanejar. Os homens não viam nada conscientemente, mas as imagens ativavam as mesmas zonas do circuito de recompensa estimuladas quando as alusões à droga eram claramente visíveis. Do ponto de vista da especialista, estas conclusões corroboram histórias contadas por pacientes cocainômanos que sofreram recaídas,
mas sem conseguirem explicar o que as desencadeara. Estavam a passear em sítios onde, muitas vezes, existia um indício simbólico de cocaína, diz. Estavam basicamente a ser postos no ponto, com o bom velho sistema de recompensa tilintar. Quando finalmente tomavam consciência do que se passava, era como uma bola de neve a rolar pela montanha abaixo. O cérebro é, evidentemente, mais do que um órgão de recompensa. Aloja a maquinaria mais sofisticada da evolução para raciocinar, ponderar riscos e controlar desejos desenfreados. Então, de que modo a compulsão e o hábito se sobrepõem à razão, às boas intenções e ao entendimento dos danos causados pela dependência? Há um demônio que mexe conosco, diz um homem corpulento, de voz tonitruante, que fuma crack regularmente. Sentado numa cadeira giratória numa pequena sala sem janelas da Faculdade de Medicina e da Universidade do Monte Sinai, em Manhattan, aguarda que lhe façam um exame de ressonância magnética. Participa num estudo no laboratório de Rita Z. Goldstein, professora de psiquiatria e neurociência, sobre o papel do centro de controle executivo do cérebro, o córtex pré-frontal. Enquanto o equipamento registra sua atividade cerebral, ele verá imagens de cocaína acompanhadas por instruções para imaginar os prazeres ou os perigos evocados por cada imagem. A especialista e a sua equipa estão a testar seu retorno de informação neuronal, o neurofeedback, que permite às pessoas observarem os seus cérebros em ação. Pode ajudar os dependentes a controlarem melhor os seus hábitos compulsivos. Beber moderadamente. Sylvia Imbert e Yves Brassey dizem ter se libertado da dedicação à garrafa devido ao baclofeno, um fármaco utilizado no tratamento de espasmos musculares. Atualmente, Yves, na imagem, a beber uma cerveja no Hotel Luxembourg Park, em Paris, só bebe pouco de cada vez. Sylvia consumia 6 a 9 bebidas quase todos os dias até iniciar a medicação com baclofeno. Agora só bebe ocasionalmente. Sylvia e Yves tornaram-se defensores incondicionais do fármaco. Não paro de pensar nisto, nem acredito que desperdicei aquele dinheiro todo em droga, diz-me o homem enquanto é conduzido ao dispositivo de ressonância magnética. Os estudos de neuroimagiologia de Rita Goldstein ajudaram a expandir o nosso conhecimento do sistema de recompensa, explorando a forma como a dependência está associada ao córtex pré-frontal e a outras regiões corticais. Alterações nesta zona do cérebro afetam as capacidades de juízos, de autocontrole e outras funções cognitivas relacionadas com a dependência. A recompensa é importante no início do ciclo da dependência, mas a reação à recompensa diminui à medida que o distúrbio aumenta, afirma. As pessoas com dependência persistem frequentemente no consumo de drogas para aliviar o sofrimento que sentem quando interrompem. Em 2002, trabalhando com Nora Volkow, atual diretora do NIDA, Rita Goldstein publicou aquele que se tornaria um modelo altamente influente da dependência, denominado IRISA, a sigla de Impaired Response Inhibition and Salience Attribution, ou incapacitação de inibição de reações e da atribuição de saliência. É uma designação floreada para uma ideia relativamente simples. À medida que as alusões a uma droga ganham proeminência, o espectro da atenção estreita-se, como uma câmara a ampliar um objeto e retirando todo o resto do enquadramento. Entretanto, a capacidade do cérebro para controlar o comportamento perante essas alusões diminui. Rita Goldstein demonstrou que, enquanto grupo, os dependentes de cocaína têm um volume reduzido de matéria cinzenta no córtex pré-frontal, uma deficiência estrutural associada a um enfraquecimento da função executiva, apresentando resultados diferentes das pessoas não dependentes em testes psicológicos à memória, atenção, tomada de decisões e processamento de recompensas não relacionadas com drogas, como dinheiro. Tem piores resultados de um modo geral, mas nem sempre. Depende do contexto. Por exemplo, quando Rita Goldstein lhes pede para dizerem palavras relacionadas com drogas, tendem a superar os outros. Os consumidores de droga crônicos são frequentemente óptimos em tarefas de planeamento e execução relacionadas com o consumo de droga, mas esta propensão pode comprometer outros processos cognitivos, incluindo saber como e quando parar. As deficiências cerebrais e comportamentais são mais subtis do que outras perturbações cerebrais, sendo afetadas mais intensamente pela situação. Pensamos que esta é uma das razões explicativas de a dependência ter sido, e ainda ser, uma das últimas perturbações reconhecidas como distúrbio cerebral.
diz ela. O laboratório de Rita Goldstein descobriu provas surpreendentes de que as regiões frontais do cérebro começam a regenerar-se quando as pessoas param de consumir drogas. Um estudo realizado em 2016 acompanhou 19 dependentes de cocaína que tinham parado de consumir ou reduzido dramaticamente a dose durante 6 meses. Eles mostraram aumentos significativos no volume da matéria cinzenta em duas regiões envolvidas na inibição de comportamentos e avaliação de recompensas. Mark Potenza caminha a passos largos pelo gigantesco Cassino Venetian, em Las Vegas. Mark, um psiquiatra afável e enérgico da Universidade de Yale e diretor do programa de investigação sobre impulsividade e perturbações do controle dos impulsos, nem parece reparar no ambiente que o rodeia. Saindo do Templo do Prazer, atravessa um grande átrio até chegar a uma sala de conferências silenciosa no Centro de Congresso Sands Expo, onde apresentará sua investigação sobre dependência do jogo a cerca de 100 cientistas e médicos. A conferência é organizada pelo Centro Nacional para o Jogo Responsável, um grupo apoiado pela indústria que financia investigações sobre o jogo. No pódio, Mark fala sobre a integridade da matéria branca e o fluxo sanguíneo cortical nos jogadores. Do lado de fora da sala, empresas que participam na exposição instalam equipamentos com inovações concebidas para pôr a dopamina dos millennials a circular. A exposição contará com a presença de 27 mil fabricantes de jogos, programadores e operadores de cassino. Mark Potenza e outros cientistas convenceram a comunidade psiquiátrica a aceitar a ideia da dependência comportamental. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria, AAP, retirou os problemas como jogo de um capítulo denominado Perturbações do Controle dos Impulsos não classificados no outro lugar, no Diagnostic and Statistical Manual DSM, integrando-os no capítulo denominado Perturbações e Transtornos Aditivos relacionados com o consumo de substâncias. Não foi um aspecto técnico. Permite que outros comportamentos venham a ser considerados vícios, afirma Judson Breuer, diretor de investigação no Centro de Atenção da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts. A AA pensou sobre o assunto durante mais de uma década, enquanto se acumulavam investigações sobre as semelhanças entre o jogo e a dependência da droga. Desejo insaciável, obsessão e compulsões incontroláveis. Emoção súbita e a necessidade de elevar a fasquia para continuar a sentir o coração a palpitar. Uma incapacidade de parar, apesar de promessas e resoluções. Mark Potenza conduziu alguns dos primeiros estudos de imagiologia de cérebros de jogadores e descobriu que as imagens eram parecidas com os exames dos dependentes de droga, com uma atividade mais lenta nas partes do cérebro responsáveis pelo controle dos impulsos. A comunidade que se dedica ao estudo de doenças psiquiátricas aceita agora a ideia de a dependência ser possível sem drogas e os investigadores estão a tentar determinar que tipos de comportamentos se qualificam como adicções. Serão todas as atividades que dão prazer potencialmente viciantes. Nos Estados Unidos, o DSM inclui atualmente o jogo compulsivo na internet como uma perturbação digna de estudo mais aprofundado, juntamente com o sofrimento debilitante e o consumo abusivo de cafeína. O vício de navegar na internet não foi introduzido na lista. No entanto, faz parte da lista de adicções do psiquiatra John Grant, bem como as compras e o sexo compulsivo, a dependência da comida e a cleptomania. Tudo o que seja demasiado satisfatório, tudo o que induz euforia ou seja calmante, pode ser viciante, diz este homem que dirige a Clínica de Distúrbios de Dependência, Compulsivos e Impulsivos da Universidade de Chicago. Ser ou não viciante depende da vulnerabilidade de cada pessoa, pois tal é determinado por fatores genéticos, traumas e depressão, entre outros. Nem todos ficamos dependentes, afirma John. As novas dependências mais polêmicas são, possivelmente, a comida e o sexo. Poderá um desejo primordial ser viciante. A Organização Mundial da Saúde recomendou a inclusão do sexo compulsivo como perturbação de controle de impulsos na próxima edição da Classificação Internacional de Doenças, com lançamento previsto para 2018. No entanto, a Associação Psiquiátrica Americana rejeitou o sexo compulsivo no seu manual mais recente, depois de um debate sério sobre se o problema é ou não real. Nicole Avena, neurocientista no Hospital St. Luke's de Monte Sinai, em Nova York, demonstrou que os ratos continuam a consumir açúcar, se os deixarem, e que desenvolvem tolerância, compulsão e sintomas de abstinência, tal como acontece quando ficam viciados em cocaína. Nicole e investigadores da Universidade do Michigan examinaram recentemente 384 adultos. 92% relataram um desejo persistente por determinados alimentos e tentativas fracassadas sucessivas de pararem.
2 marcadores da dependência. Os inquiridos classificaram a pizza, tipicamente feita com uma base de farinha branca coberta com um molho de tomate carregado de açúcar, como o alimento mais viciante, seguido pelas batatas fritas e o chocolate empatados no segundo lugar. Nicole Avena não tem dúvidas de que a dependência da comida é real. É uma das principais razões para a luta das pessoas contra a obesidade. A ciência tem sido mais bem-sucedida a identificar o que corre mal no cérebro viciado do que encontrar formas de corrigi-lo. Alguns medicamentos podem ajudar as pessoas a superar certas adicções. A naltrexona, por exemplo, foi desenvolvida para tratar o consumo abusivo de opiáceos, mas também é prescrita para ajudar a reduzir, ou travar, o consumo de álcool, a perturbação do comportamento alimentar e o jogo patológico. A buprenorfina ativa os receptores dos opiáceos no cérebro, mas de uma maneira muito menos intensa do que a heroína. É um milagre, diz Justin Atkinson, cineasta e dono de uma galeria em Charleston, no Carolina do Sul. Ele consumia heroína e submeteu-se a 2 tratamentos e reabilitação, mas teve recaídas. Certo dia, um médico prescreveu-lhe buprenorfina. Passados 5 minutos, senti-me completamente normal, disse. Não consumo heroína há 13 anos. A maioria dos medicamentos para tratar a dependência existe há muitos anos. Os mais recentes avanços no campo da neurociência ainda não alcançaram uma cura inovadora. Os investigadores testaram dezenas de compostos, mas, embora muitos pareçam promissores em laboratório, os resultados em ensaios clínicos têm sido ambivalentes. A estimulação cerebral para tratamento da dependência, um derivado de recentes descobertas na neurociência, ainda é experimental. Embora os programas de 12 passos, a terapia cognitiva e outras abordagens psicoterapêuticas sejam transformadoras para muitas pessoas, não resultam em todas elas, e as taxas de recaídas são elevadas. No mundo do tratamento da dependência, existem 2 facções. Uma defende que a cura consiste em tratar a componente química ou a ligação defeituosa do cérebro viciado com medicação ou através de técnicas como a EMT, coadjuvadas por apoio psicossocial. A outra defende que a medicação é o factor coadjuvante, uma forma de reduzir a compulsão e agonia da abstinência, deixando a cargo das pessoas o trabalho psicológico essencial para a recuperação. Ambos os campos concordam num ponto: o tratamento atual ainda não é ideal. Judson estuda a psicologia budista. Também é psiquiatra especializado em dependência. Segundo ele, a melhor esperança para tratá-la reside numa mistura de ciência contemporânea com práticas contemplativas ancestrais. É um evangelista do mindfulness, que recorre à meditação e a outras técnicas para nos tornar conscientes daquilo que estamos a fazer e a sentir, sobretudo em relação a hábitos conducentes a comportamentos autodestrutivos. Segundo a filosofia budista, a compulsão é a causa de todo o sofrimento. Buda não pensou em heroína, nem em gelado, nem em outras compulsões que trazem as pessoas aos grupos de ajuda. No entanto, existem provas crescentes de que a procura do estado de espírito certo, o mindfulness, pode equilibrar o fluxo de dopamina da vida contemporânea. Investigadores da Universidade de Washington mostraram que um programa baseado em mindfulness era mais eficaz na prevenção de recaídas nos casos de dependência em drogas do que os programas de 12 passos. Numa comparação pormenorizada, Judson Breuer mostrou que o treino de mindfulness era 2 vezes mais eficaz do que o programa de antitabagismo mais bem-sucedido. A mindfulness treina as pessoas para prestar atenção às compulsões, mas sem lhes reagirem. Também incentiva a reparar naquilo que impele a ceder aos impulsos. Judson e outros mostraram que a meditação acalma o córtex cingulado posterior, uma área cerebral envolvida no tipo de pensamento que pode conduzir a um ciclo obsessivo. Judson exprime-se naquele tom apaziguador entre termos científicos e o Pali, um idioma dos textos budistas. Numa noite recente, ele esteve diante de 23 pessoas que comiam compulsivamente devido aos 3. Domina Larevi, consultora de marketing e formadora de executivos, começou a participar nas reuniões do grupo para abandonar a sua dependência de gelado e chocolate. Passados 4 meses, come alimentos mais saudáveis e saboreia uma bola ocasional de fudge duplo, mas raramente anseia por ela. Isto mudou minha vida, comenta. Os meus desejos diminuíram. Nathan Abels parou de beber em várias ocasiões. Em julho de 2016, deu entrada nas urgências, sofrendo de alucinações depois de 3 dias embriagado. Durante o tratamento, ofereceu-se como voluntário para participar num estudo de EMT com a neurocientista Colleen Alon. Para Nathan,
Os conhecimentos atuais da neurociência proporcionam alívio. Ele não se sente preso pela biologia ou isento de responsabilidade pelo seu vício em álcool. Sente apenas menos vergonha. Sempre achei que beber era uma fraqueza, diz. É muito importante compreender que é uma doença. Está a usar todos os recursos disponibilizados pelo centro médico para se reabilitar: a medicação, a psicoterapia, os grupos de apoio e estimulação eletromagnética do cérebro. O cérebro consegue reconstruir-se, diz. É espantoso. Viciados à nascença, os bebês que sofrem de síndrome de privação neonatal de opiáceos têm um choro característico, um lamento agudo, curto e angustiado, repetido sem cessar. Este som ecoa na unidade terapêutica neonatal do Hospital KB Huntington. Uma menina com 1 semana de idade chora, inconsolavelmente, desde as 6 horas da manhã. Às 10 horas, Sarah Murray, a chefe de enfermagem, suspira e diz, com a sua voz suave: vai ser um dia frustrante. A crise de opiáceos é dolorosamente evidente neste hospital, onde 1 em cada 5 recém-nascidos foram expostos à heroína ou a outras drogas durante a gestação. Aquilo a que estamos a assistir é apenas a ponta do iceberg do consumo de drogas, disse Ian Lodin, diretor de medicina da unidade. A Virgínia Ocidental tem a maior taxa de mortes por sobredosagem com opiáceos do ZEUA. Em 2012, depois de a unidade de cuidados intensivos neonatais ficar tão sobrecarregada com bebês dependentes de droga a ponto de ter de rejeitar recém-nascidos com outras necessidades clínicas, o hospital abriu esta unidade. Por norma, há 18 bebês. Hoje há 23. Eles esforçam-se para vencer os poderosos efeitos que as drogas viciantes exercem no cérebro. Os bebês tremem, suam, vomitam e mantêm o corpo rígido como uma tábua. Comem e dormem de forma intermitente. Envoltos numa trouxa, ficam em berços de plástico transparente ou nos braços de enfermeiros, pais ou voluntários que lhes dão colo. Estes bebês precisam de calma e sossego. Muitos também precisam de metadona para alívio dos seus sintomas e são desmamados do fármaco ao longo de vários dias ou semanas. O grande problema costumava ser a exposição a analgésicos. Depois foi a heroína. Agora é heroína mais cocaína, metanfetaminas e, mais recentemente, um anticonvulsivo chamado gabapentina. Muitos bebês estão mais doentes e precisam de cuidados mais prolongados. Sarah Murray pega suavemente num rapaz de 41 dias e segura junto do peito. De seguida, põe-lhe uma xuxa na boca. Enquanto a chupa como um pistão, rápida e furiosamente, ela agarra com firmeza e balança de forma quase imperceptível. Pouco depois, o queixo do bebê relaxa, as pálpebras começam a fechar-se e ele cai no sono,